Vamos para mais um vídeo, onde estaremos continuando estudando a Palavra de Deus, ouvindo a sua voz através das Escrituras, através da Bíblia. E nós vamos conhecendo e nos aperfeiçoando no conhecimento, porque estamos estudando a Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer para a nossa meditação, nossa reflexão, Jesus, sendo judeu, vivia como judeu. Esta é a nossa reflexão de hoje. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E vamos continuar com nossos vídeos, com esses estudos, para o nosso conhecimento. E eu quero tomar hoje por base o livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 2, e verso 41, 42 e 43. Para nós começar a nossa reflexão. Que diz assim: Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Então, Jesus tinha por costume acompanhar os seus pais quando eles subiam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E aqui nós estamos vendo que ele, sendo um judeu, ele estava naquela prática buscando, como judeu, o conhecimento acerca das Escrituras. Porque era isto que seus pais faziam todo ano. Eles iam para lá para ouvir, para estudar as Escrituras. Estudavam a Torá, estudavam o Talmud, e esta era o que se fazia nos dias da festa da Páscoa. Então, Jesus, sendo judeu, ele tinha esta prática. Ele praticava todos os ritos judaicos, estudava as Escrituras, e diz que seus pais foram a Jerusalém, subiram lá para estar presente no dia da Páscoa. E diz que o menino já se encontrava com 12 anos. E diz que, terminando os dias da festa, eles retornaram. E ao retornar, o menino ficou lá junto com os rabinos, com os doutores, com os professores que estavam ensinando, mostrando tudo o que se fazia naquela festa, o que se comemorava. Então diz que o menino ficou, e seus pais não souberam que ele tinha ficado. Agora, eles, depois de 3 dias, eles voltaram para lá. E diz que encontraram o menino lá junto com os doutores, fazendo perguntas, porque ele estudava, ele conhecia a Torá. E aqueles doutores não sabiam quem era ele. Então, estava interrogando como se fosse um menino de 12 anos, que era um simples devoto, não tinha conhecimento como um adulto. E ali diz que seus pais o encontraram, ele no templo, e eles admiraram-se do seu conhecimento vasto a respeito da Torá, a respeito do Talmud. Então eles se admiraram. O que estava ele estudando? Porque o judeu, para tornar um rabino, precisaria conhecer toda
a lei judaica. Toda a Torá ele precisava trazer uma explicação. E como eles não conheciam, então eles estavam fazendo pergunta como se fosse apenas um menino de 12 anos. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 26, e verso 48 e 49, agora ele não é mais um menino. Agora ele já completou os seus 30 anos. Agora ele já exercia o ministério. Mas chegou o tempo do seu ministério e de ele cumprir o que era a sua missão, de resgatar a humanidade, trazer o perdão para a humanidade. Diz que, quando nós lemos em Mateus, capítulo 26 e 48 e 49, diz assim: E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: O que eu beijar, é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saldo, Rabi, e o beijou. Então agora estava no final do seu ministério que ele veio cumprir. Agora nós estamos vendo que eles não estavam mais tratando, considerando ele como um menino de 12 anos. Mas o traidor tinha prometido, tinha tratado que aquele a quem ele beijasse, esse era o Messias. Agora, ele se aproximando, ele disse: Eu te saldo, Rabi, que quer dizer mestre. Então agora eles estavam considerando um mestre, um rabi, um professor. Eles estavam analisando ele nestas condições, porque ele já tinha passado por todo o ensino judaico e ele já reconhecia ele como mestre, esse rabi. Então, agora nós temos vendo que a nossa salvação estava sendo analisada, estava chegando a hora dele subir ao Calvário, à cruz, para nos resgatar. E era ele reconhecido como rabi, reconhecido como mestre. Então ele já tinha uns certos seguidores, já tinha um número expressivo de seguidores, e ele já tinha constituído os apóstolos, que era o que deveria, depois dele, continuar, dar continuidade do ministério. Aqui, ele com os seus 12 apóstolos já tinha trazido ensinamento para ele, tinha apresentado para ele toda a forma, todo o ensino da Torá, todo o ensino do Talmud. Então Jesus era judeu e vivia como judeu. Aqui nós estamos vendo que aquele que nasceu ali em Belém de Judá, ele teve os ensinos judaicos e ele viveu aqueles ensinos. Ele não se afastou do judaísmo, mas antes cumpriu tudo que era o seu dever. Então, é o que nós estamos, nesta hora, estudando, analisando a sua vida dentro do judaísmo. E se ele era um rabino, era um mestre,
Então, todos os deveres que exercia um rabino, os estudos rabínicos que ele passou a estudar, ainda que não precisasse disto, mas ele mostrou que nosso dever é conhecer as Escrituras Sagradas e viver. Se somos cristãos, devemos viver como cristão. Não podemos viver de aparência cristã. E ele era judeu e não vivia de aparência judaica, mas ele cumpria o judaísmo, todo o que um judeu estava praticando, cumprindo os deveres de um judeu, ele cumpriu também. Quando nós vamos para o livro aos Hebreus, capítulo 6, e verso 19 e 20, vamos ver mais alguma coisa sobre quem era aquele Messias, aquele judeu que estava ali. Diz o seguinte, no verso 19 do capítulo 6 e verso 20, diz assim: a qual temos como âncora da nossa alma, da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, o escritor aos Hebreus está dizendo que a nossa alma é uma âncora segura, porque Jesus ultrapassou, entrou no véu. Que quando nós vimos no dia que ele deu o brado, diz que o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, e ele entrou e disse que foi feito sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele disse que ele foi o nosso precursor. Ele entrou na eternidade primeiro, e agora é que a nossa alma se encontra segura, porque ele foi o nosso precursor, entrou na eternidade primeiro do que nós. Para isso ele fez a promessa. Mais uma coisa, o texto aos Hebreus está dizendo que ele foi o sumo sacerdote. Então, agora imaginamos um sumo sacerdote. Como era a vida do sumo sacerdote? Como era o seu caráter, a sua honra, onde ele era reconhecido como sumo sacerdote? Quando nós analisamos, já desde o livro de Salmo 133, ele diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e desce sobre a barba de Arão. Então, um sacerdote era orientado lá no livro de Levítico 21 e verso 5. Ele é orientado que ele não deveria aparar a sua barba. Então,
Jesus, como judeu, ele vivia como judeu. Como sumo sacerdote, ele cumpria o que determinava para um sumo sacerdote. Então, quando nós olhamos ele como sumo sacerdote, nós vimos nele um homem judeu com a sua barba crescida sem aparar as pontas. Talvez se hoje, em muitos credo religioso, Jesus desta maneira não entraria, ele ficaria no banco e não subiria ao púlpito, porque ele trazia todas as características judaicas. Ele cumpria o sacerdócio judaico. E nós precisamos reconhecer que ele é. E agora diz, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele entrou na eternidade e hoje nossa alma está segura. E ele entrou para nós depois entrarmos também com ele. Então, que nós possamos entender e reconhecer Jesus, um judeu, na prática dos judeus, e de um sumo sacerdote que fez uma vez por todas e nunca mais precisou sacrifício, mas foi um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, e nós possamos analisar um Jesus judeu e não um Jesus gentil. Aqui nós estamos aprendendo a conhecendo um Jesus judeu e não gentil. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando mais vídeos como este. Assim estaremos para sempre, firme e certo que nossa alma encontrou em Jesus Cristo a eternidade. Então, continuo, não esqueça, se inscreva, dê o seu like e ative o sininho. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.